é para nós muito importante nós partilharmos aqui alguns dados sobre o resultado do comércio e das atividades económicas no período de verão, e eu estou à frente desta associação há 18 anos. E este ano, de facto, nós tivemos uma agradável surpresa, que eu penso que é resultado de todo um trabalho que tem sido feito por mim e pela minha equipa, tanto a direção como a parte da equipe técnica, nomeadamente aqui pelo meu diretor-geral, que é o Dr. Sérgio Mano, no fundo, de apoio, de uma proximidade com os comerciantes, de uma divulgação, de uma série de atividades capazes de captarem digamos, serem apelativas para os turistas e para os imigrantes e para a população no período de verão. E isso resultou, de facto, este ano, nós tínhamos, de facto, uma ideia que notou-se, não só o que aconteceu a nível nacional, que foi, de facto, uma conjuntura favorável para o turismo nacional, não só no Algarve, mas no Porto e no país de uma forma geral, mas pós-Ende notou-se que nas ruas os comércios, as empresas estavam de facto com um fluxo maior de clientes e com uma atividade, digamos, maior. Nós, em parceria com a autarquia, e a autarquia, por seu lado, de uma forma muito expressiva, tem vindo a aprimorar o calendário de atividades de verão, nomeadamente este ano com o Gestão de Verão. E convenhamos também com um investimento significativo nestas atividades. Punha-se a questão, será que este investimento, será que tudo o que estamos a fazer tem retorno? E se tem retorno, até que ponto é que tem retorno? Deste inquérito, nós decidimos fazer, com a colaboração dos contabilistas, um apanhado nas organizações, nas empresas, para ver qual foi o aumento do consumo e o aumento, digamos, do volume de negócios e o aumento do emprego no período de verão deste ano. E tivemos uma agradável surpresa. Nós tivemos empresas que chegaram a crescer, tiveram um aumento. Tivemos uma surpresa, não sei se nós não estávamos a contar com isso. O mês que teve um aumento que mais cresceu foi o mês de julho. Tivemos empresas que tiveram um aumento face ao ano passado de 50% no volume de negócios. Tivemos um valor médio de aumento de negócios na casa dos 20%, com uns tiveram 50%, outros tiveram menos, mas tiveram uma média geral nos 3 meses de 20%. E tivemos também um aumento, que também foi uma situação que nos deixou bastante surpreendidos, uma situação, no caso do emprego, de cerca de 205 pessoas, correto, Sérgio? 105 oficiais, 255. Sim, pois, 205, vamos ver. No verão acontece muito aquele emprego sazonal e informal, que é as férias de escolares, etc., que não são contabilizadas em termos estatísticos e em termos do Instituto de Emprego, e isso totalizaria, ultrapassando as 200 oficialmente, e a diminuição nas inscrições do Instituto de Emprego e criação oficial de emprego, cerca de 105 postos de trabalho neste período. Outro dado extremamente importante é que no inquérito que fizemos às empresas e aos empresários, 20% desse emprego que foi criado na altura de verão é um emprego para manter, ou seja, destes 105 postos de trabalho, as condições das empresas melhoraram. Este verão deu também um impulso peço desculpa, talvez cortar isto. E, portanto, houve também cerca de 20% deste emprego que será um emprego para manter, o que também é um dado significativo. Pronto, mas para nós termos uma ideia dos valores reais, digamos que fica aqui a nota. Porque nos pedimos para vocês cá estarem connosco, porque íamos dar conta do excelente resultado do aumento da faturação e do excelente resultado que eu penso que uma grande parte advém das atividades, do empenho da Associação. A Associação tem feito workshops, tem feito seminários, tem feito apoio às empresas, tem feito consultoria, tem feito investimentos. No ano passado fizemos candidaturas acima de 1,5 milhão de euros para investimento no comércio, o que permitiu este ano nós termos também as empresas estarem com uma capacidade de resposta muito grande e daí as pessoas virem
para os eventos e depois se pulverizarem no comércio, nos serviços, na restauração, nos bares e na hotelaria, permitindo então, de facto, um incremento substancial que nos deixou extremamente satisfeitos. Vou fazer uma introdução como é que foi feito este estudo. Foram uma amostra de 115 empresas de 4 setores, que vou dizer quais são a seguir, do Conselho, ou seja, não se restringiu a empresas exclusivamente da cidade de Esposende, também foram empresas das freguesias, que isso é muito importante. Fizemos também uma recolha financeira, para ter aqui dados exatos, do volume de faturação das empresas no período em análise, que foi junho, julho e agosto de 2016. 80% dos empresários disseram que tiveram um volume de faturação superior ao ano anterior. 12% disseram que tiveram o mesmo e apenas 8% disseram que realmente não beneficiaram com a época balnear e que não tiveram evolução no volume de faturação. O mês em que se fatura mais a Esposende é claramente o mês de agosto. 90% dos empresários disseram que o mês preferível, onde faturam mais, é o mês de agosto. Sem dúvida que é o mês onde há mais gente cá. A faturação de cada mês por setores, tivemos dados interessantes e aqui já é um apontamento que se deve ter feito. Ou seja, no setor do comércio alimentar, o mês em que se faturou mais foi o mês de julho. Ou seja, o mês onde houve mais crescimento foi o mês de julho. O mês em que se fatura mais é o mês de agosto, mas aquele que teve o maior crescimento foi o de julho e, interessante aqui, o mês de junho. Isto é um sinal que os turistas já começam a vir mais cedo para Esposende e começa a ter um reflexo claro no crescimento do setor no mês de junho. Estamos a falar do comércio alimentar, que o comércio alimentar teve um crescimento médio de 15,6% a nível da faturação. Quando falamos do comércio alimentar, aqui estamos a falar de supermercados e mini-mercados, essencialmente. O mês que cresceu mais foi o mês de agosto. Apesar de existir crescimento no mês de junho e julho, o mês de agosto foi aquele que cresceu mais no comércio alimentar. Isto também é um bocado fruto da quantidade de pessoas que vêm cá no mês de agosto, têm de consumir, como é óbvio, e principalmente os bens alimentares, e cresceu cerca de 10% no mês de agosto. A média de crescimento deste setor, comparativamente com o ano anterior, foi de cerca de 6%. Estamos a falar de dados financeiros, dados recolhidos com o nível de faturação das empresas, ou seja, não foi questionário, foi mesmo dados financeiros. Quando falámos do setor da restauração, o mês em que cresceu mais na restauração foi o mês de julho. Ou seja, estamos a falar de uma percentagem de 40% comparativamente com o ano 2015. Neste setor, fruto de pessoas que vêm cá, os turistas, cresceu bastante, que foi 40% só no mês de julho e 34% no mês de agosto. Fazendo uma média no período em análise, no trimestre, de um crescimento comparativamente com 2015 de cerca de quase 25%. No último setor analisado, que foi mais a animação noturna, o lazer, que é a restauração ou os cafés e bares, aqui temos um pico exponencial no mês de julho, com um crescimento superior a 50% da faturação relativamente a julho de 2015. Este foi realmente o setor que cresceu mais, cresceu 33,5%, que é muito. Se considerarmos aqui a média nacional do crescimento do turismo, estamos a falar em cerca de 16% no mês de agosto e 10,11% no mês de junho e julho. Aqui Esposende cresceu, como já vamos ver no gráfico a seguir, uma média de quase 20%, ou seja, muito acima da média nacional ao nível deste setor do turismo, e hotelaria e restauração. Então, temos aqui um gráfico que nos dá panorama geral do crescimento do trimestre dos 4 setores, em que temos 15,6% para o comércio não alimentar, 6% do comércio alimentar, que foi aquele setor que cresceu menos, restauração e bares, aqui sim, fruto de setores característicos de período de férias, e dá-nos uma média total de crescimento dos 4 setores de cerca de 20%, que é muito acima da média nacional. Quando questionados sobre a criação de postos de trabalho neste período, e é importante que se diga, porque muito deles é um emprego mais precário,
porque é só para o período de verão, quando há aqui mais necessidades. Contudo, não podemos negligenciar isso, apesar de ser precário. Durante 3 meses, muitas pessoas que estão desempregadas têm ali durante 3 meses alguma fonte de rendimento, mas também mais do que isso, muitos acabam por ter uma experiência profissional, principalmente os jovens que já não teriam, e também é bom para eles por causa da experiência, e acabam por ter alguma formação informal nesse período que têm. Desses 53% dos empresários que disseram que sim, que contratarão pessoas, 20% realmente disseram que no final vão continuaram com esses postos de trabalho, porque uma vez que isto foi feito, a análise dos dados reportam-se ao mês de agosto, mas foram tratados em outubro, precisamente para ter as contabilidades fechadas, e nessa altura 20% dos postos de trabalho foram criados. Pelo que, com os dados fornecidos e com uma estatística feita, podemos estimar que foram criados mais de 250 postos de trabalho neste período. Julho foi um mês em que teve maior crescimento no volume de faturação das empresas, que realmente o Exposente está a acompanhar, aliás, está acima da média do crescimento médio do turismo a nível nacional, também é um facto interessante. É sinal que o Exposente está a aproveitar bem o crescimento nacional e se calhar está a incrementar aqui mais alguma captação a mais do que outras regiões. No futuro, eu penso que temos para melhorar, claramente, não é? Pensamos que os protocolos que nós temos com nós associação, que temos tido um papel também muito importante, digamos, não só na criação de alguns eventos que permitem, digamos, complementar esta panóplia de eventos e de calendário de animação do verão, mas também, que também é muito importante, preparar os empresários, preparar os comerciantes para receberem bem. Nós estamos muito satisfeitos com a metodologia e pensamos mantê-la, melhorando-a nos próximos anos.